Olá, eu sou a astróloga Mari Lamarca. Eu vou falar do primeiro eclipse que nós vamos viver no eixo Aquário-Leão, no dia 12 de agosto. É um processo de eclipses, pontos fortes de inflexão para esses signos, para esse eixo, que finaliza lá em fevereiro, março de 2028. Porém, em 2027 a gente vai ter também eclipses no eixo Câncer-Capricórnio. Então, vivemos aí temporadas um pouco atípicas de eclipses. De todos os modos, é muito importante a gente entender os arquétipos, Leão e Aquário. Por exemplo, para quem nasceu aí entre 20 e 21 de janeiro e 30 de janeiro, primeiro decanato de Aquário, já estão experimentando a presença desse princípio ativo de profundas transformações, que é o planeta Plutão. Todos nós na Casa Leão da nossa mandala celeste estamos vivendo a presença de Júpiter já desde o mês de junho, é um processo que não acontece há 12 anos. Então é muito legal a gente entender um pouco mais profundamente o que essas casas em si propõem. A Casa Leão, ela é a casa do Sol, ela é a casa onde a gente experimenta o princípio solar, que é o princípio da luz, da criatividade, é o grande pater, o grande mater, é a experiência do nosso ancestral longínquo quando observa o Sol ao meio-dia, inundando tudo de luz e calor. A luz e o calor são os princípios da vida, os princípios da vitalidade. Então aqui é onde nasce o conceito de divino, de altíssimo, que vai se transformando ao longo do tempo, vai se transportando para casas reais, por exemplo, os reis, as rainhas, as monarquias, e hoje em dia também celebridades, porque nessa Casa Leão a gente vai viver a ideia desse sol altíssimo e brilhante no alto do céu que inunda de princípio vital a Terra. E isso quer dizer também o nosso coração, porque o Sol é o coração do sistema solar. Então a gente transporta essa ideia para o indivíduo. E se nessa Casa Leão a gente experimenta a centralização do brilho e do poder, em Aquário a gente vai experimentar o poder do grupo. É um momento em que o humano percebe a importância de estender as suas redes para além daquela tribo, para além daquele clã, porque ele entende que quanto mais ele se articula entre grupos diferentes, maior é a sua possibilidade de sobrevivência e a possibilidade de sobrevivência dos seus descendentes. Isso é um dado importante para a gente entender Aquário, porque é daí também que nasce o uso da inteligência, a tentativa de criar algo, a tentativa de usar o que eu tenho na natureza de uma forma mais engenhosa. Tudo isso aparece na experiência de Aquário. Por exemplo, quando a gente olha lá para Karahantepe, Göbekli Tepe, na Turquia, berço da humanidade, os arqueólogos eles têm uma mania de achar que tudo é ritualístico na pré-história. A pré-história ela é um alegato de sobrevivência. Aqueles lugares eles não eram o centro de algo que é ritualístico por si. Eles são o centro de encontro entre muitas tribos, muitos clãs, porque ali de alguma forma eles se reuniam para se articular e continuar sobrevivendo. Isso é o espírito de Aquário. Então, esse é o chamado eixo do amor, porque de um lado eu trabalho o meu amor como indivíduo brilhando, sendo a rainha ou o rei, sendo o grande pai, a grande mãe, meu brilho pessoal, meu amor pessoal e a sua expressão. E em Aquário, eu trabalho o amor pela fraternidade humana, eu trabalho a ideia de edificar a humanidade, de contribuir para edificar o mundo, para melhorar o mundo. E esse também é um símbolo aquariano, né? O grande gênio, mas que é um gênio fraterno, um gênio empático, aquele que doa de alguma maneira a sua genialidade em função de um mundo melhor, em função de uma humanidade melhor. E eu chamo esse eixo de exercício saudável do ego,
Porque quando a gente tem um ego saudável, a gente sabe receber elogios, a gente sabe fazer sucesso, a gente sabe ser reconhecida, ser reconhecido, a gente sabe desfrutar de ser o centro das atenções, viver o nosso momento de rei, de rainha, exercer autoridade quando necessário. Eu entendo ou eu vivo de uma forma saudável o êxito. E do outro lado, eu também entendo que eu sou parte, que eu quero contribuir como parte de um grupo, eu sei colaborar, eu sei ser simplesmente mais um nesse grande grupo, em função de algo que eu considero maior, mais importante do que eu. Então, quando a gente tem um ego saudável, esses dois polos se complementam. E quando o ego não está saudável, a gente vai achar ali, naquele polo leonino, o déspota, o narcisista, aquela pessoa que é centralizadora do poder, que manipula através do drama, que exige culto da sua própria personalidade. A gente vai encontrar, por exemplo, pessoas que são célebres não por algo que elas realmente ofereçam para o mundo, senão por aquilo que elas são capazes de ostentar, que isso é uma figura muito comum nos nossos dias, caracteriza o nosso momento histórico. Gente que tem milhões e milhões e milhões de seguidores porque compra uma bolsa tal, usa um carro tal, namora um famoso tal. Então, esses outros milhões de pessoas que têm, às vezes, uma vida material medíocre, uma vida também interior medíocre, e não se veem nunca nesse lugar, elas se projetam sobre esse tipo de pessoas que só são famosos pelo que eles podem ostentar, super característico, né, do nosso tempo histórico. E do outro lado, em Aquário, quando o Aquário está desequilibrado, a gente vai achar pessoas muito inteligentes, pessoas geniais, pessoas inclusive com um pensamento de vanguarda, mas que não têm empatia pelo ser humano, que advogam por algum tipo de sistema de extermínio, outra coisa que a gente tem visto, ou pessoas que têm dilemas muito fortes consigo mesmas, que têm rancores, que têm ódio, e elas se juntam em grupos extremos, em grupos radicais, para poder externalizar esse ódio de alguma maneira, descontando isso em outros grupos que eles tratam de rotular de uma ou de outra maneira, que é outra grande característica do nosso tempo. Então vejam que a partir de agora a gente começa a entrar num processo muito forte para esse tipo de grupos. Porque de um lado a gente vai ter o Nó do Sul trabalhando sobre Leão, e o Nó do Sul ele pede constante reciclagem. O Nó do Sul é um lugar onde a gente recicla em profundidade, a gente tem que passar por um filtro, a gente tem que se desapegar, a gente deixa coisas atrás. Embora vá sempre existir um fundamento atemporal, o Nó do Sul ele representa um fundamento atemporal do seu ser imortal, do seu self. E lá no Nó do Norte, a gente é empurrado de alguma maneira para um campo novo de experiências, para aquisição de novas habilidades. Então, o Nó do Norte ele não é essa maravilha, é o meu propósito, porque não é tão fácil vivenciar algo com o qual a gente não tem um mínimo contato, não tem uma mínima intimidade. Então, ele também representa desafio. Esse campo novo da experiência vem para Aquário e o campo da reciclagem profunda vem para Leão. E para quem quiser fazer uma memória de outros ciclos, a gente teve os eclipses acontecendo da mesma maneira que vão acontecer agora, ou seja, o Nó do Norte, o campo da novidade para Aquário, o campo da reciclagem para Leão, entre os anos aí de 2008 e 2009, e a metade desse ciclo foi em 2017, 2018, com o Leão recebendo a força do novo, o campo da novidade, e Aquário passando por uma reciclagem. Então, se você quiser fazer aí o seu diário, lembrar, ir nessa viagem, o que estava acontecendo nesse ciclo, quais eram os meus processos, quem era eu nesse momento, sempre ajuda a ter uma referência do que eu posso tratar agora ou estar trabalhando em diversos níveis da minha vida nesse momento. Dito isso, a gente olha então os detalhes da carta do eclipse do dia 12 de agosto.
Por se tratar de um eclipse total de Sol, é importante a gente lembrar que, principalmente na semana do eclipse, a gente pode sentir uma baixa de vitalidade, um cansaço maior, uma exaustão maior, principalmente para as pessoas que têm pontos importantes ao redor do grau 20 de Leão, de Aquário, de Touro e de Escorpião. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o líder de Israel, ele tem Plutão e Marte neste grau, portanto, esse princípio, de poder militar é amplamente alcançado por esse eclipse. O próprio Estado de Israel tem a Marte nesse grau, e isso quer dizer que os soldados da linha de frente, o domo de ferro, a estrutura militar de defesa de Israel é alcançada por esse eclipse. O líder atual dos Estados Unidos tem ascendente em Marte, não exatamente nesse grau, mas relativamente próximo, então também é atingido. O líder atual da Rússia também tem Plutão e Nó do Sul atingidos por esse eclipse, e o líder atual da China também tem o Plutão atingido por este eclipse. Então, todos eles podem ter eventos importantes. A gente pode ver alguma classe de situação que atinja essas pessoas, de maneira que é um eclipse importante, para o tabuleiro mundial em termos de lideranças, porque o Sol, como vocês viram, é um símbolo de líderes centralizadores de poder. E como nós temos uma lua nova, também é importante a gente ver a lua cheia. A lua cheia de Leão, ela vai se dar no dia 22 de janeiro de 2027, no grau 2 de Leão, sem eclipse. Então, essa lua nova, ela inicia um ciclo que não vai estar totalmente eclipsado. Isso também é importante a gente ter em conta. A lua cheia, ela acontece nesse grau 2 e ela também estará acompanhada de uma cesta de Barbault, só que formada pela lua. A lua é um astro que caminha muito rápido no céu e, portanto, não é o mesmo peso, a mesma importância dessa cesta de Barbault que se formou em julho, porque, claro, os planetas muito mais lentos tem um outro peso simbólico, não é igual. Porém, essa lua cheia, que culmina a lua nova de Leão eclipsada, também estará acompanhada por essa figura de aspecto. E claro, a sombra desse eclipse, que tem toda aquela abordagem do Ptolomeu para a duração dos efeitos, que eu não vou considerar aqui na minha análise, mas vou considerar a sombra, ou seja, onde o eclipse é plenamente visível. Então, são lugares onde os seus efeitos podem ser mais percebidos, podem ser percebidos com muito mais claridade. E a Espanha, o norte da Espanha, o norte de Portugal e todo o norte ali das Américas, ou seja, Groenlândia, Canadá e Estados Unidos estão debaixo da sombra desse eclipse. Então, como eu falei, tem muitos pontos geopolíticos que se ativam aqui de alguma maneira, e nós estamos falando de uma lua nova. Eclipse solar é sempre uma lua nova. Então, esse eclipse, ele é um eclipse de inícios, ele indica, ele traz indícios. Eu chamaria de um eclipse de aviso para todos nós. Ele vai indicar determinadas coisas, determinados pontos, temas, questões, processos que podem ser muito importantes. Então, vamos observar e também fazer anotações dentro do que é o nosso processo pessoal. Dito isso, também é importante destacar que esse eclipse ele tem um forte stellium em Leão, porque não somente o Sol e a Lua estão reunidos ali no grau 20, senão que nós temos também uma conjunção muito importante de Júpiter e Mercúrio, que são dois planetas muito relacionados com a consciência, com a comunicação, com anúncios, com documentos, com a lei. Então, isso novamente coloca uma ênfase em alguma categoria de documento, reunião de pessoas importantes ou até mesmo uma declaração de guerra pode vir com esse eclipse. Infelizmente, mas é uma possibilidade, porque Júpiter é o corregente de Peixes que finaliza
como nó do norte, como campo de novas experiências, e Mercúrio é o regente do nó do sul, é o regente de Virgem. Então aqui a gente fala de um ciclo específico que chega num momento real de maturidade. E eu teria também como exemplo a questão da jornada 6 por 1, porque ela é muito emblemática desse eixo Virgem-Peixes, já que Virgem representa a relação entre patrão e empregado, representa essa classe de tarefas ordinárias e básicas do nosso dia a dia, enquanto Peixes representa o momento de desconexão de toda essa parte prática da vida, ou seja, ele também representa o descanso. Aqui nós podemos ter um ponto muito importante de virada ou um avanço importante no sentido do fim dessa escala 6 por 1. Talvez o processo todo finalize lá em fevereiro do ano que vem, que é o último eclipse no signo de Virgem, mas eu acredito que a classe operária brasileira vai conseguir esse importante avanço, vai conseguir vencer e virar essa página histórica. De todos os modos, fica bem claro que aqui figuras relacionadas com o poder, figuras relacionadas com a lei estão muito envolvidas nesse eclipse. Também destaco que essa carta ela tem dois grandes focos de tensão. Um deles sai justamente de Marte com Ceres em Câncer, formando uma quadratura em T com Netuno e com Vênus. Essa figura ela fala muito da questão das nações, como eu disse antes, talvez também se relacionando com a segurança alimentar. Eu vejo algo em relação à soberania, segurança alimentar se movendo aqui, à base de alguma classe também de desgosto, de mentira que fica mais exposta, e alguma reação muito enérgica nesse sentido, ou indícios de problemas relacionados com soberania dos povos e segurança alimentar. E a outra figura, que é também uma quadratura em T, ou seja, um aspecto bem intenso, sai de Quirón em Touro, que eu já falei bastante sobre isso. Então, a questão climática, anúncios, documentos, declarações em relação ao que está acontecendo com o ecossistema da Terra, questões que impactam na bolsa de valores, nas moedas, no dinheiro e também, obviamente, a saúde de poderosos e de celebridades e, por fim, a saúde pública. A gente pode ter algum anúncio, algum indício na direção de um problema sério de saúde pública, relacionado também aos países aonde a sombra do eclipse está passando. E voltando um pouco à questão bélica, o eclipse ele tem uma conexão com Saturno e Palas. Isso também coloca um olhar para autoridades, principalmente autoridades militares e questões relacionadas com estratégicas específicas dentro de conflitos armados que tem uma mudança ou algum evento muito destacado relacionado com esse eclipse ou que inicia, que indica algo a partir desse eclipse. E também destaco que o dispositor para a carta de Greenwich, que é a carta planetária, é o Sol. Então, o Sol está extremamente destacado nesse eclipse e isso quer dizer, novamente, figuras centralizadoras de poder, figuras célebres e também a questão do ouro e do fogo como elementos que estão aqui muito ativados com este eclipse. Outro grande destaque dessa carta para mim é o planeta Netuno. Ele participa de 3 figuras de aspecto, ele está comandando uma cometa cósmica, onde a força celeste ela se dirige para esse mesmo ponto, que é justamente Netuno em Áries. Também é ponto focal de um grande sextil, com Plutão de um lado e Urano do outro, e participa do grande sextil que é comandado por Urano,
com Júpiter e com Mercúrio. Então, ele fica em destaque. E isso, para mim, torna a figura, o princípio netuniano importante para entender esse eclipse. O princípio de Netuno é dissolver, Netuno é solvente. Então aqui a gente teria uma imagem de uma queda, de uma dissolução, de um colapso ou o aviso desses processos e podem estar relacionados com casas reais, com monarquias, por exemplo, com clãs muito poderosos ou figuras célebres, com figuras centralizadoras de poder ou poderes centralizadores. Mas, pela presença de Júpiter, a gente tem que pensar também em julgamentos que alcancem massas muito grandes de pessoas, porque Netuno ele é uma imagem para essa grande massa humana que habita o planeta Terra. Então, julgamentos, juízes, autoridades religiosas e sistemas religiosos, gurus, e tudo isso num processo que tem a ver com quebra de alianças, com quebra de vínculos que se tornaram rígidos e consistentes ao longo do ciclo anterior dos cronocratores. Eu creio que esse é um dos grandes indicadores desse eclipse. Por fim, compartilhar uma mensagem que sai de uma das canções desse leonino com ascendente em leão, que é Caetano Veloso. Espero que a família cuide bem dele, porque gente que já tem uma idade um pouquinho mais avançada, num eclipse tão potente e com tantos elementos em leão, pode ficar com a saúde um pouquinho mais frágil. E ele tem uma frase que tem muito a ver com esse eixo aquário-leão, que é daquela canção: gente é para brilhar, não para morrer de fome. Eu acho que essa frase ela sintetiza muito bem o espírito do eixo aquário e leão. Espero que vocês passem um ótimo período de eclipse, cuidem-se muito. Espero voltar com a análise do eclipse do dia 28 de agosto, que está super interessante essa carta. Paz e amor.